Glória a Deus. Eu espero que você esteja animado. Eu estou animado. Nós estamos aí finalizando esse ano e entrando aí num novo ano, não é? E estamos nessa época, não é, que muitos consideram a principal época do ano, não é? Muitos, inclusive, fazem músicas a respeito dessa data especial, dizendo que é a data mais amazing, mais incrível aí do ano todo. Mas muita gente não sabe realmente o que se celebra, não celebra o que deveria celebrar. É uma época especial porque virou uma tradição, porque virou realmente uma data em que as pessoas elas costumam fazer aquilo que sempre fazem, costumam fazer aquilo que sempre fizeram, e elas vão seguindo, a onda aí das outras pessoas. Muitas vezes usamos essa data para nos reunir, para comer bem, para festejar, mas não sabemos realmente o que ela significa, e as pessoas que sabem, com o tempo, elas até mesmo vão perdendo, a noção do porquê elas se reúnem, do porquê fazem, do porquê celebram, do porquê elas comemoram, e o significado dessa data acaba se diluindo em tudo aquilo que a gente costuma viver no nosso dia a dia, que é, trabalho, que é dinheiro, que é consumo, que é comer, que é beber e que é se reunir com os amigos e com a família. Eu gostaria de falar, logicamente, sobre o Natal nessa manhã, e eu gostaria de ler um texto com os irmãos, e esse texto, ele não fala sobre Natal, mas ele fala sobre a vida de um homem que foi impactado pelo real significado do Natal, que é Jesus Cristo. E esse homem, que era uma pessoa antes de conhecer o Senhor, ele se transforma em outra pessoa, e ele, que não tinha planos, que não tinha propósitos, que glorificavam a Deus, ele passa a ter planos e propósitos que glorificam ao Senhor, e passa a ter significância na sua vida. Ele é uma pessoa totalmente impactada pelo Senhor Jesus, e ele ajuda a escrever a maioria dos textos que nós temos no Novo Testamento, que nos levam a conhecer melhor esse Senhor, que nos levam a celebrar realmente essa data da forma correta e a entender o real significado dessa data que nós estamos aí quase comemorando. Eu gostaria de falar, logicamente, sobre o apóstolo Paulo, e gostaria de ler o texto que ele escreve para o seu discípulo Timóteo. Timóteo, pastor de Éfeso. Timóteo, um jovem que era doente. Timóteo, um jovem que era tímido. Timóteo, um jovem que precisava da força do Senhor para fazer o seu ministério e levar uma enorme igreja a conhecer melhor o Senhor e a cumprir o propósito do Senhor aqui na terra. Eu gostaria de ler 1 Timóteo, capítulo 1, do 12 até o 17, junto com os irmãos, e falar a respeito de Natal. Amém? Vamos ler 1 Timóteo 1, do 12 ao 17. A palavra diz assim: dou graças a Cristo Jesus, o nosso Senhor, que me deu forças e me considerou fiel, designando-me ao ministério. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Guarde essas palavras. A mim, que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente. Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois, sendo ignorante, agi em incredulidade. Contudo, a graça do nosso Senhor transbordou sobre mim, com a fé e o amor que estão em Cristo Jesus. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Repare, vamos ler de novo esse verso. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Qual palavra que é fiel e digna de toda aceitação? Essa frase que o apóstolo Paulo vai escrever a Timóteo. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Mas por isso mesmo, Deus foi misericordioso comigo, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse toda a sua paciência, usando-me como exemplo para aqueles que, crendo nele, receberão a vida eterna. Ao Rei eterno, imortal, invisível, o único Deus, sejam honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Se você puder, feche seus olhos, vamos orar. Paizinho, nós pedimos que o Senhor fale conosco, no nome de Jesus. Que o Teu Espírito Santo ministre aos nossos corações, e que saímos daqui, Pai, compreendendo melhor a Tua palavra, prontos
para vivê-la, para aplicá-la, Pai, prontos para colocá-la em prática. Nós queremos viver realmente o verdadeiro significado do Natal e pedimos que o Senhor nos ajude a entender esse texto para conseguirmos colocar isso tudo em prática e agradarmos ao Senhor, celebrando de forma correta, Pai, essa data especial no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Eu gostaria de falar sobre Jesus, o maior presente que Deus deu à humanidade. Eu gostaria de desembrulhar realmente o verdadeiro significado do Natal nessa manhã junto com os irmãos. Desembrulhar por quê? Porque quando nós recebemos um presente, geralmente ele vem embrulhado, né? E para nós descobrirmos o que está lá dentro, nós precisamos desembrulhá-lo, nós precisamos abrir, não é, o pacote para saber o que está lá dentro. É o que nós vamos fazer com esse texto na manhã de hoje. E eu inicio perguntando: lembra de alguma situação na sua vida? Lembra de algum presente que você ganhou na sua vida, que te tenha impactado, que tenha realmente mexido com você, que tenha trazido um sorriso aos seus lábios, que tenha, de alguma forma, transformado a sua vida? Eu gostaria que você fizesse essa busca aí na sua mente por essa memória. Algum presente que você ganhou que teve um significado real, que teve uma significância tamanha, que até hoje, quando você lembra, brota um sorriso aí nos seus lábios, um pensamento gostoso de felicidade. Alguém lembra aí? Pensou? Alguma coisa que você recebeu, que você tenha esse sentimento, não é, de prazer, porque você foi presenteado por alguma pessoa com algo que trouxe uma significância importante para você? O pastor Marcelo falou, é melhor dar do que receber, mas ele também frisou que receber é gostoso, não é? Às vezes a gente recebe coisa que a gente não gosta, sim ou não? Não é? Que se nós fôssemos comprar, nós compraríamos diferente, mas isso não tira o mérito da pessoa que nos abençoou, que nos presenteou. Mas também tem vezes que você fala assim, uau, a pessoa acertou na mosca, não é? Ela acertou o prego bem na cabeça, ela, com o martelo, ela conseguiu fazer o trabalho certinho, e aquilo ajuda, não é, a gente a se sentir melhor. Certamente você recebeu presentes assim, eu também recebi. E quando a gente olha para o Evangelho, a gente vê que esses tipos de presentes não se podem comparar com aquele que nós recebemos de Deus, que foi o próprio Jesus. Esse presente tremendo, extraordinário, maravilhoso, não é? Que não só veio aqui na terra, mas que assumiu o nosso lugar na cruz, morreu por nós e nos deu a oportunidade de conhecermos a Deus de forma íntima, que nos deu a oportunidade de sermos transformados à sua imagem e semelhança, e que ressuscitou ao terceiro dia, nos dando a oportunidade de irmos para o céu. Quer presente melhor do que esse? Não é? A gente sabe que os olhos ainda não viram, não é? Nós ainda não sentimos ou não desceu ao nosso coração, os nossos ouvidos ainda não ouviram aquilo que Deus tem preparado para todos aqueles que o amam, mas a boa notícia, e a notícia mais maravilhosa, ela já aconteceu. Não importa o que venha daqui para frente, as bênçãos que nós ainda receberemos, não importa aquilo que Deus ainda vai fazer de bom na nossa vida. Uma dádiva grande nós já recebemos, que foi quando Jesus veio aqui à terra, quando Ele morreu no nosso lugar, quando Ele ressuscitou para nos dar a vida eterna, quando eu e você o conhecemos e o aceitamos. Nada pode se comparar a isso, nada pode ganhar disso, nada pode ser mais importante do que isso. Mas eu gostaria que você fosse transportado juntamente comigo, não é, para 2000 anos atrás, e você, naquela noite escura e fria lá em Belém, você imaginasse aquela criança dentro do berço, o recém-nascido Jesus dentro do berço, um bebê frágil, um bebê, não é, que precisava de proteção, um bebê que precisava de comida, um bebê que precisava de cuidado, um bebê que mesmo na sua fragilidade já chamava a atenção do mundo inteiro. Sábios foram lá para vê-lo, pessoas foram atraídas, pastores viram e ouviram os anjos do céu falando com eles. Aquilo já começava a mudar a atmosfera e o mundo ele estava sendo transformado. Muitos não entenderam, muitos viriam a entender depois, muitos ainda não entendem hoje em dia, muitos ainda viram as costas, muitos ainda negam, muitos ainda rejeitam, mas o certo é que o mundo nunca mais foi o mesmo. Até o calendário foi mudado por causa disso. Antes de Cristo e depois de Cristo. E Ele veio a esse mundo para trazer luz aonde havia escuridão, para trazer luz aonde haviam trevas. A Bíblia diz
que a terra de Zebulon e a terra de Naftali era uma terra de escuridão, mas eles viram a luz. Amém? E nós vemos esse bebê crescendo e se transformando em um homem que impactou as pessoas, que aonde ia fazia o bem. A Bíblia diz que ele curava, a Bíblia diz que ele libertava, a Bíblia diz que ele ia pregando o evangelho da salvação às pessoas, e ele ia chamando as pessoas ao arrependimento. Por isso que nós nos reunimos para ouvir a palavra, para sermos abençoados, para termos o nosso entendimento iluminado, para sermos confrontados, para sermos confortados, mas também para ouvirmos a respeito da salvação e da dificuldade que todos nós temos de entender o plano de Deus e de como é importante nós sermos ministrados pela palavra, para nos colocarmos na posição de termos um lugar no céu. Porque se eu e você não entendermos o plano de Deus, não dermos os passos necessários para clamar pela salvação que Jesus tem para nós, nos arrependendo dos nossos pecados, nós não seremos salvos e nós continuaremos na escuridão. A luz brilhou, mas o apóstolo João diz que a luz, ela veio ao mundo, mas muitos preferiram as trevas, e muitos ainda têm preferido as trevas. É como se você tivesse a oportunidade de entrar num quarto escuro e acender, apertar lá no interruptor e acender a luz, mas você se recusar a fazer isso. Jesus diz: venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Eu preciso ir, você precisa ir, nós precisamos ir. Ele está disponível, o interruptor está lá, mas nós decidimos ligá-lo ou não ligá-lo, apertá-lo ou não apertá-lo. A luz veio, mas muitas pessoas, elas preferiram as trevas. E essa luz, que é Jesus, ela nos ilumina, ela nos oferece uma nova vida, uma nova direção, e nos chama para uma comunhão íntima e verdadeira com Jesus. Ela é algo divino, ela não veio desse mundo, ela veio de fora desse mundo. Ele teve que sair do céu, ele teve que rasgar o céu, ele teve que vir aqui, nascer em forma humana, de uma virgem, se fazer como nós somos, para poder ter legitimidade de ir para a cruz e pagar o preço dos nossos pecados. Por isso essa morte é uma morte expiatória, onde ele troca de lugar conosco, ela é substitutiva, ela paga realmente o preço dos nossos pecados, porque através do seu sangue nós fomos totalmente limpos e perdoados. Amém? A Bíblia diz em Isaías que pelas suas pisaduras nós fomos sarados. O castigo que nos dá a paz hoje estava sobre ele, na cruz do Calvário. Ele pagou para que eu e você tivéssemos vida. Ele veio viver a nossa vida, mas também ele veio morrer a nossa morte, para que a gente pudesse ser liberto do nosso pecado, não fôssemos mais escravos do pecado e agora tivéssemos vida e vida em abundância. Então, em meio à fragilidade desse bebê, nós vemos um Jesus adulto, forte. Nós vemos um Jesus adulto resoluto, convicto, mas também um Jesus humilde que aceitou a morte mais vergonhosa para a sua época, para que eu e você pudéssemos hoje, nele, ter essa força necessária para seguir em frente, rumo aí à vida eterna, com convicção, né, com fé, com o entendimento de que o Senhor é por nós e que nós estamos nas mãos dele e nada vai poder nos tirar de lá e nem ninguém vai poder nos arrebatar de lá. Em meio à fragilidade da encarnação, Deus ele fez algo incompreensível. Ele veio até nós, não para nos condenar, mas ele veio até nós para nos salvar. E essa é a diferença do cristianismo para as outras religiões. Se nós cumprirmos rituais e regras, nós vamos para o céu em outras religiões. E nós sabemos que, de acordo com a Bíblia, isso não pode ser verdade. Não são as obras que nos salvam, mas é a graça por meio da fé. Nós temos Jesus disponibilizando essa salvação e a gente se aposta dela pela fé, por causa de uma graça que foi colocada sobre nós, e ela é colocada diariamente. E a Bíblia diz para nós não usarmos essa graça em vão. Nós precisamos ter responsabilidade. Ele veio para nos salvar, ele veio para dizer, olha, eu sou o caminho que leva até Deus. Esse presente, ele precisa ser desembrulhado, e a gente precisa falar sobre isso, e a gente precisa bater, nessa tecla, e a gente precisa continuar falando isso para as pessoas, até mesmo para nós, todos os dias. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque é muito fácil a gente
se deixar levar também pelo que as pessoas fazem. É muito fácil nós também deixarmos de ser crentes e começarmos a ser religiosos. É muito fácil nós esquecermos da graça e começarmos a tentar manter a nossa salvação através das obras. E a Bíblia diz que nós temos que exercitar essa salvação com temor e tremor, e não através das obras. Nós fazemos obras porque nós fomos salvos para as obras, mas nós não fomos salvos por causa das obras. Nós fomos salvos por causa de uma obra, e essa obra não foi nossa, foi de Jesus, lá na cruz do Calvário. Agora a gente mantém a nossa salvação com temor e tremor, exercitando-a através da fé, e essa fé é somente através, ou melhor, no Filho de Deus. Eu queria falar sobre 3 aspectos aí desse maior presente que Deus deu para nós. O primeiro deles é: o Natal é sobre graça e misericórdia para todos. O Natal, ele é sobre graça e misericórdia para todos. Natal não é sobre comida, Natal não é sobre presentes, Natal não é sobre consumismo, Natal é também sobre isso, mas Natal é principalmente sobre graça e misericórdia para todos. Olha o que o texto vai dizer, verso 3 até o 16. Verso 3, ou melhor, 13 até o 16. A mim que anteriormente fui blasfemo, perseguidor e insolente, Deus, porém, foi misericordioso comigo, pois sendo ignorante, agi em incredulidade. Paulo era blasfemo, perseguidor e insolente, mas Deus foi misericordioso, amém? Ele agiu de forma incrédula por causa da ignorância. E a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Nós fazíamos coisas horríveis quando nós não tínhamos a revelação da verdade. A partir do momento que Paulo teve a revelação da pessoa de Jesus, ele parou de fazer as coisas, não é? Que o faziam agir em incredulidade, porque a ignorância ela desapareceu e agora o conhecimento apareceu. Mas ele era o quê? Blasfemo, perseguidor e insolente. Paulo era inimigo de Jesus, ele era inimigo de Deus, ele achava que estava servindo a Deus, perseguindo a Jesus, ele era inimigo da igreja, ele era inimigo dos cristãos, dos irmãos, ele era perseguidor, muitas vezes ele prendia e ele matava os cristãos. Mas aí o texto diz que Deus foi misericordioso com ele, e que a graça do nosso Senhor Jesus transbordou sobre ele, com a fé e o amor que estão em Cristo. Segue, 15. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Natal é sobre graça, Natal é sobre misericórdia para todos, até mesmo para Paulo, blasfemo, perseguidor, insolente, o pior dos pecadores. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como ele. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como eu. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como você. Jesus veio ao mundo para salvar pessoas como nós. Talvez você seja como Paulo, talvez você não seja como Paulo. Talvez você seja parecido com Paulo, talvez você não tenha nada a ver com Paulo. Talvez você até se considere uma boa pessoa. O certo é que Jesus alcançou ele e também alcança você. O certo é que Jesus alcança os ruins, os mais ou menos e aqueles que se acham bom, porque não existe um bom sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e carecem da misericórdia de Deus. A Bíblia diz que não tem ninguém que é nascido de mulher que não tenha pecado. Portanto, o Senhor veio, através da morte de Jesus, estendeu a graça e a misericórdia dele para todos nós. Para um Paulo desses, para mim e para você. Todos nós, com os nossos erros, com os nossos pecados, com as nossas falhas, com as nossas dificuldades, com aquilo que nós achamos que somos e aquilo que nós sabemos que não somos, Deus, ele estendeu graça e misericórdia a todos nós. O dom de Deus em Cristo, ele não é concedido com base naquilo que nós somos ou naquilo que nós fizemos. Não importa o quanto tenhamos pecado, não importa o quanto tenhamos nos afastado de Deus ou o quanto nos sintamos indignos, a graça de Deus, que é rica em misericórdia, segundo Efésios 2:4, é maior que todos os nossos pecados. Amém? Então ouça isso, não importa o quanto você tenha pecado, não importa o quanto você tenha se afastado de Deus, e não importa o quanto você se sinta digno ou indigno, a graça de Deus, que é rica em misericórdia, é para todos nós, porque ela
tem o poder de perdoar os nossos pecados. Amém? Então saia daqui nessa manhã sabendo que o Natal é sobre isso. Mesmo que você tenha pecado, o Senhor pode te perdoar. Mesmo que você tenha escolhido se afastar dele, o Senhor pode te perdoar e te trazer para perto. Mesmo que se você se sinta indigno da presença dele, como Pedro dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador, o Senhor pode te perdoar e te dizer, você agora é digno por causa daquilo que o meu filho fez na cruz do Calvário por você. Vem aqui para perto de mim. Romanos 5,20 vai dizer, aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Pois aonde abundou o pecado, onde tinha muito pecado, teve muito mais graça de Deus. Então, se alguma vez você se sentiu um pecador indigno do amor de Deus, eu tenho uma boa notícia. Natal é sobre graça e misericórdia, e o Senhor está aqui para perdoar todos os nossos pecados, todos os seus pecados, e fazer você não mais se sentir indigno, mas agora se sentir um filho ou uma filha amado pelo Senhor. Sinta esse amor do Senhor, não é? Eu também muitas vezes me senti indigno do amor de Deus. Eu também muitas vezes me senti indigno da graça de Deus. Eu também muitas vezes me senti indigno da misericórdia de Deus. Mas sabe o que é isso? Orgulho. É orgulho. Porque não depende de nós a nossa salvação. Depende de uma pessoa. E essa pessoa não somos nós. E para nós abrirmos mão do nosso orgulho, nós precisamos admitir que a salvação ela não depende de nós. E é tão bom quando tudo depende de nós, não é? Eu me esforço, não é? Eu faço aquilo que precisa ser feito, eu conquisto e está tudo bem. Mas em termos de salvação não é assim. Se Jesus não tivesse obedecido ao Pai, escolhido, não é, uma vida de humildade e de obediência, e ido para a cruz para morrer no meu e no seu lugar, nós estaríamos perdidos por toda a eternidade. Mas graças a Ele nós não estamos mais. Mas agora nós precisamos o quê? Admitir essa dependência. Admitir que a salvação ela não está no nosso controle, não está nas nossas mãos. Portanto, não é? Se você se sentiu indigno, como eu me senti indigno muitas vezes, bem-vindo ao clube. Nós estamos no clube dos que se sentem indignos. Mas o Senhor, Ele é gracioso, misericordioso e independente disso, Ele estendeu salvação. O que nós temos que fazer? Aceitá-la. Nós temos que aceitá-la, simples como isso. Então, o Natal, ele nos lembra o quê? Que ninguém está fora do alcance do abraço gracioso e misericordioso de Deus. E eu queria que você fechasse os olhos agora e sentisse esse abraço. Sentisse esse abraço. Sinta Deus te abraçando, um abraço de graça, um abraço de misericórdia, um abraço de perdão, um abraço de amor, um abraço, não é, como o pai dá um abraço ao seu filho. Sinta esse abraço. Se ele pôde alcançar Paulo, certamente ele pode alcançar você também. Isaías 1,18 vai dizer, ainda que os nossos pecados sejam como a escarlata, vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, porque Natal é sobre Jesus, é sobre a graça e a misericórdia dele. Segundo ponto, abra os seus olhos, por favor. Natal é sobre Jesus e sobre a obra de Jesus na cruz. Natal é sobre Ele. Natal não é sobre o Pai Natal. Não sei se você sabia disso. Acho que você sabia. Há alguns anos eu escrevi uma pequena matéria, algumas linhas para uma coluna do jornal aqui de Jersey, que se chama Ponto da Fé, alguma coisa assim, Faith Point. E eram 400 e poucas palavras que tinham que ser escritas nessa coluna. E eu fiz uma analogia entre a vinda de Jesus e aquela música que se tornou conhecida aí no mundo, que o Michael Bublé cantava aqui, o Santa Claus is coming to town, né? O Pai Natal está chegando na cidade, não é? E a analogia que eu fiz dizia, na verdade, né, aquele que é o Natal, o significado verdadeiro do Natal já veio. Ele veio há 2000 anos. Não é o Pai Natal que está chegando na cidade, é aquele que é o sentido real do Natal e verdadeiro do Natal. Ele já veio para a cidade, ele trouxe salvação. Então, Natal é sobre Jesus, é sobre Cristo, é sobre sua vida e sua obra.
O verso 15 vai dizer: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o pior. Qual foi a obra de Jesus? Vir ao mundo para salvar os pecadores. Essa é a obra de Jesus. Jesus veio ao mundo para destruir as obras do diabo. Jesus veio ao mundo para pagar o preço pelos nossos pecados. Jesus veio ao mundo para nos ligar de novo com Deus. Isaías diz que existe um abismo de separação entre o homem e Deus, que é o pecado. Jesus veio para morrer na cruz, para acabar com esse abismo de separação e para nos religar com Deus. Jesus veio para nos perdoar, Jesus veio para nos salvar, Jesus veio para nos curar, Jesus veio para nos libertar, Jesus veio para nos dar a vida eterna. Hoje o pecado já não nos governa, hoje o diabo já não nos governa, já não somos mais escravos dele, não estamos mais debaixo do jugo de condenação. Hoje nós somos libertos, e a Bíblia diz: e se o Cristo ou o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus veio para fazer essa obra tremenda na cruz. Então o Natal é celebração do Filho de Deus se tornando carne. Jesus não veio como um rei, não veio como um filósofo, ele não veio como um homem inteligente, como um homem bom, simplesmente ele veio como Salvador da humanidade. E através do seu nascimento, hoje nós vemos o cumprimento da promessa de Deus, né, de que ele enviaria um Redentor. Gênesis 3, o proto-evangelho, diz que viria o descendente da mulher, que pisaria a cabeça, não é, da serpente, e acabaria com esse jugo de escravidão. Nós vemos isso se tornando realidade quando Jesus nasce, não é? Lá em Belém, de uma virgem. E hoje nós temos vida por causa disso, não é? Esse é o presente que Deus deu para nós. Mais do que uma criança na manjedoura, o próprio Deus vindo ao mundo, e que Ele mesmo criou, para viver entre nós e morrer em nosso lugar. O apóstolo João diz que, não é? O verbo era Deus, o verbo estava com Deus, e o verbo esteve entre nós. O verbo tabernaculou entre nós, habitou entre nós, ele viveu entre nós, ele andou entre nós. O verbo que eles viram se tornando realidade, eles puderam ouvir, eles puderam ver, eles puderam tocar. Esse verbo, a palavra de Deus, é Jesus, e ele morreu em nosso lugar, e ele ressuscitou para nos dar a vida, e vida com abundância e vida eterna. 1 João 29, 1:29, ou melhor, João 1:29 diz: Ele é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Natal é sobre esse entendimento. Ele é o Cordeiro de Deus, ele tira o pecado do mundo. Não existem vários caminhos que levam para Deus, existe um caminho que leva para Deus: Jesus Cristo, o homem, o mediador entre Deus e a humanidade. Isaías 53:5 vai dizer que ele foi ferido por causa das nossas transgressões, ele foi moído por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Essa é a obra de Cristo na cruz, e Natal é sobre isso. Amém? O Natal também nos convida a refletir sobre o significado da vida. Jesus, ele não veio para ser adorado como um bebê. Eu lembro quando eu era criança, eu tinha um menino Jesus, assim, de gesso. Ele tinha uma cor esquisita, ele não era nem bege, nem cor-de-rosa, era da cor do seu scarf, assim, um rosa velho, um nude, ou qualquer coisa assim. Ficava do lado da minha cama, eu achava um barato aquilo, eu era criança, acho que foi minha mãe que me deu. O bebê Jesus. O que o bebê Jesus faz por nós? O bebê Jesus não faz nada por nós, mas o Cristo homem fez, amém? Então, ele não veio para ser adorado como uma criança. Aconteceu porque ele tinha que, né, cumprir todas as profecias. Os sábios do Oriente foram lá, deram presentes a ele, ele chamou a atenção, porque as pessoas sabiam que ali estava uma criança que era especial e que no futuro viria a ser um homem que transformaria toda a realidade. Mas ele veio principalmente para morrer. E Apocalipse diz que para comprar com seu sangue para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Apocalipse 5:9. Foi para isso que Jesus veio, para morrer e com seu sangue comprar para Deus gente de toda tribo, língua, povo e nação. Essa é a obra de Jesus, e Natal é sobre isso, sobre a sua pessoa e sobre aquilo que ele veio fazer na terra. Então, de Gênesis a Apocalipse, nós vemos essa mesma mensagem sendo pregada, e é a principal mensagem da Bíblia. É o verdadeiro significado do Natal. De Gênesis viria o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, e Apocalipse vai dizer que ele veio para morrer e para comprar através do seu sangue para Deus, homem de toda língua, povo e nação.
Essa é a obra de Jesus. E o último ponto que eu gostaria de frisar: Natal é um chamado à reflexão. Sabe por que eu digo isso? Porque eu já tive em festa de Natal que as pessoas só queriam beber e comer, beber e comer, beber e comer e abrir presente, beber, comer, abrir presente, beber, comer e abrir presente. E era uma loucura. E depois as pessoas andavam assim: acho que exagerei. Acho que exagerei. Aí, depois tinha que tomar aqueles como é que aquelas pastilhas para queimação no estômago, não é? E metade dos presentes que ganhou nunca usou, nunca apreciou, né? Nem sabe que tem, guardou. Quantas vezes você foi nessas lojas de segunda mão, no charity shop, e você encontrou roupas com etiqueta ainda? Sim ou não? Compras por impulso ou presentes que a pessoa ganhou e nunca usou. Não tem aí no Facebook Marketplace unwanted gifts, né? Que a pessoa até ganha, mas não queria ganhar, e ela vende. Eu já vi até iPhone, e eu fico pensando: se eu ganhasse um iPhone, eu acho que eu usava o iPhone, eu não ia dizer que era um unwanted gift. Eu colocava o meu velho para vender. Acho que você faria igual, né? Mas o Natal, ele é um chamado à reflexão, não só celebrar por celebrar, não só estar junto por estar junto, não só comer, não só beber, não só comprar presentes para oferecer ou ganhar presentes. O Natal é um chamado à reflexão. Paulo sabia que era pecador, Paulo sabia que precisava de Jesus. O verso 15 ele diz: eu, o pior dos pecadores. É uma reflexão, é uma reflexão. E tem dias que a gente faz essas reflexões, e eu não sei quanto a vocês, eu me envergonho do que eu encontro em mim mesmo. Eu me envergonho do que eu encontro em mim mesmo. E eu acho que eu falo assim, eu não... Eu entendo Paulo. E parece que eu estou rivalizando com ele para ver quem é o pior. Isso é uma reflexão que precisa acontecer. E o Natal é a época perfeita disso. Porque às vezes a gente só agradece os presentes que a gente ganhou e esquece, né, daquilo que a gente precisa fazer para estar diante do Senhor de uma forma correta e de uma forma que o glorifique. O Natal, ele não é só uma celebração de um evento histórico, porque a gente celebra todos os anos. Ele é ele é uma afirmação radical de que agora nós temos um outro padrão, um outro standard, um outro... a nossa vida, ela precisa ser diferente. A gente tem um exemplo agora, a gente tem um modelo agora, e a gente precisa seguir esse modelo. Essa luz que veio ao mundo, ela não aponta para a salvação, ela é a salvação. Ela se tornou a própria salvação. E no Natal, nós temos que fazer essa análise e nos colocar numa posição de permitir que Deus, ele nos mude, nos transforme. É preciso haver uma revolução interna, uma revolução radical, é preciso haver uma revolução prática, porque a palavra precisa ser colocada em prática. Não adianta a gente sair daqui nessa manhã entendendo o que é o Natal e depois a gente fechar a porta para uma transformação, para uma revolução. A gente tem que estar pronto e aberto para que Deus possa fazer aquilo que Ele deseja fazer. A encarnação de Jesus nos mostra que não importa o quanto a gente busque respostas e propósitos na nossa vida, se não for Ele, nada vai poder nos satisfazer. Se não for Ele, nada vai poder nos mudar, nada vai poder nos transformar. Se não for Ele, nada vai poder iluminar as nossas trevas, as sombras que existem na nossa vida. Por mais que a gente busque, por mais que a gente procure, eu posso ir no bruxo, eu posso ir na massagista, eu posso ir na mulher que acende velas, eu posso ir naquela que lê a mão, eu posso ir naquela que faz as bruxarias, naquela que faz as mandingas, naquela que faz as superstições. Eu posso tentar fazer do meu jeito, inclusive, de forma prática também, como Paulo fala aos Coríntios, não é? Judiar do meu corpo, depredar o meu corpo, eu mesmo sacrificar o meu corpo, nada disso vai adiantar, se eu não entender que é através de Jesus que as coisas elas realmente vão para o lugar que elas devem ir. João 6,68 vai dizer: Senhor, para quem iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Essa é uma reflexão que a gente precisa fazer.
Jesus, ele propôs uma reflexão para Pedro e para os discípulos. Vocês não querem ir também? Ele falou: Senhor, para onde nós vamos? Para quem nós vamos? Não é só para onde, é para quem. Porque se você vai para algum lugar, você também tem que ir para alguém. Essa reflexão precisa acontecer no Natal. Para onde nós vamos, Senhor? Para quem nós vamos? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Ao refletirmos sobre isso, nós somos confrontados com a realidade de que nós precisamos chegar ao mesmo entendimento que Pedro e Paulo. O Senhor teve misericórdia de mim. Nós vamos para onde? Nós vamos para quem? Nós temos que admitir a nossa necessidade de perdão, a nossa incapacidade de nos salvar a nós mesmos. E para isso, vai precisar haver coragem, vai precisar haver humildade e, acima de tudo, vai precisar haver redenção. Essa é a reflexão que a gente vai fazer. E aí a gente vai ter que ser corajoso, a gente vai ter que ser humilde e a gente vai ter que se render. Eu gostaria de terminar com uma frase e com 4 aplicações. Essa frase foi uma paráfrase. Era uma letra de uma música e eu dei uma modificada. Uma paráfrase, né? Dá permissão para fazer isso. Quando eu olho para o mundo, eu fico enojado. Quando eu olho para a religião, eu fico desencorajado. Quando eu olho para o domínio dos homens, eu me sinto explorado. Mas quando eu olho para Ti, Jesus, eu me sinto perdoado. Quando eu olho para mim mesmo, eu fico sem visão. Quando eu olho para dentro de mim, não vejo coração. Quando eu olho para o meu entendimento, eu não tenho direção. Mas quando eu olho para Ti, Jesus, eu encontro propósito e salvação. Como que a gente faz para viver o verdadeiro significado do Natal? Eu quero ler de novo essa frase. Volta para a frase, por favor. Quando eu olho para o mundo, eu fico enojado. Nós não somos desse mundo. Esse mundo nunca vai nos satisfazer. Esse mundo nunca vai concordar com aquilo que a Bíblia fala. Esse mundo nunca vai ter os nossos princípios, os nossos valores. Quando eu olho para o mundo, eu fico enojado. Quando eu olho para a religião, eu fico desencorajado. Regras, rituais e muito falhança. Porque é impessoal. E a religião, ela tira Jesus do lugar que é dele por direito. Quando eu olho para o domínio dos homens, eu me sinto explorado. Nós somos imigrantes em terra alheia. Nós sabemos o que é ser explorado. Nós sabemos o que é nos sentir explorados. E a Bíblia diz que essa pátria não é a nossa pátria está no céu. Enquanto estivermos aqui, nos sentiremos explorados sempre. Mas quando olhamos para Jesus, nós nos sentimos perdoados. Quando eu olho para mim mesmo, eu fico sem visão. Sabe por quê? Para olhar para mim, eu preciso tirar o olho dele. Quando eu olho para mim, eu deixo de ser humilde, eu sou orgulhoso. Eu olho só para os meus interesses, para aquilo que é importante para mim, para aquilo que eu acho que vai me satisfazer ou vai me trazer algum tipo de vantagem. Quando eu olho para dentro de mim, eu não vejo coração. Paulo fez isso na reflexão dele. Ele falou assim: eu sou o pior dos pecadores. Blasfemo, perseguidor insolente. Quando eu olho para o meu entendimento, eu não tenho uma direção. Por isso que a gente precisa da Bíblia, da palavra do Senhor. Mas quando eu olho para Jesus, eu encontro propósito e encontro salvação. Agora sim, 4 pontos práticos para nós
vivermos o verdadeiro significado do Natal. Primeiro, reconheça a sua necessidade de um Salvador. Senão vai ser só mais um Natal. Assim como Paulo, admita a sua incapacidade de salvar-se a si mesmo. E admita a sua necessidade de perdão. Dois, abra seu coração para recebê-lo. Lucas 2:11 diz: hoje na cidade de Davi nasceu para vocês um Salvador. Ele é o Messias, o Senhor. Se você ainda não aceitou Jesus hoje, pode ser o dia da virada. Na cidade de Davi nasceu o Salvador. 3, viva uma vida transformada. Permita que a realidade da graça de Deus mude a forma como você pensa, mude a forma como você age e mude o jeito que você se relaciona com Deus e com os outros. A árvore é conhecida pelos frutos, e os frutos eles precisam ser dignos de arrependimento. Se não tem mudança na sua vida, alguma coisa ela não está certa. 4, compartilhe esse presente maravilhoso. Agora que você já desembrulhou ele, você já descobriu, você já entendeu, compartilha com os outros. Assim como a vida de Paulo se tornou um testemunho, que as nossas vidas reflitam o poder transformador de Cristo. Paulo disse: foi por causa da graça e da misericórdia que hoje eu sou o quê? Um exemplo da paciência e da graça de Cristo. Paulo agora é um exemplo, ele era um modelo, ele era um testemunho daquilo que o Senhor podia fazer na vida dele, daquilo que o Senhor fez na vida dele. E você e eu somos chamados a fazer o mesmo. Termino com Lucas 2, do 10 ao 14. Mas o anjo lhes disse: não tenham medo, estou trazendo novas de grande alegria para vocês, que são para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Isto servirá de sinal para vocês. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado em uma manjedoura. 13. De repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Se você pertence a esse povo ao qual o Senhor concede o seu favor, fique de pé, por favor. Paizinho, nós oramos, agradecidos, Pai, por Jesus, o maior presente que o Senhor poderia ter dado a toda a humanidade. Obrigado, Senhor, porque hoje nós desembrulhamos o verdadeiro significado do Natal. Obrigado porque hoje nós saímos daqui entendendo que Natal é sobre graça e misericórdia para todos. Obrigado porque saímos daqui entendendo que o Natal é sobre Cristo, sobre a sua vida e sobre a sua obra. E obrigado, Senhor, porque hoje o Senhor nos ensina que Natal é sobre uma reflexão, Pai, verdadeira, Pai, honesta, uma reflexão, Pai, nua e crua, Pai. É sobre esse chamado, Pai, a olharmos para nós mesmos e vermos a nossa inadequação, Pai, a nossa incapacidade, vermos, Senhor, que não podemos nos salvar a nós mesmos e entendemos que precisamos do Senhor, para onde nós iremos e para quem nós iremos, Senhor, se só Tu tens as palavras da vida eterna, Pai. Quando olhamos para o mundo, ficamos enjoados. Quando olhamos para a religião, nós ficamos, Senhor, Pai, desencorajados. Quando olhamos, Senhor, para o domínio dos homens, nós nos sentimos explorados. Mas quando nós olhamos para Ti, Jesus, nós somos perdoados, nós nos sentimos perdoados, nós temos a certeza, Pai, do perdão e da aceitação, Pai. Quando nós olhamos, Pai, para nós mesmos, Pai, não temos visão. Quando olhamos para nós mesmos, Pai, não temos coração, Pai, somos os piores dos pecadores, Pai. Nós precisamos do Senhor, nós precisamos de entendimento, de direção. Por isso nós olhamos para Ti, Jesus, porque em Ti nós encontramos propósito e nós encontramos salvação. Ajuda-nos, Senhor, Pai, a nesse Natal, Pai, não apenas celebrarmos tradições, Pai, a não apenas comermos, bebermos, Pai, estarmos juntos, Pai, trocarmos presentes, mas principalmente ajuda-nos a reconhecer
que o Senhor Jesus é o maior presente que nós poderíamos uma vez receber, Pai, ou alguma vez receber, porque por meio da sua vida, oh Deus, por meio da sua morte e por meio da sua ressurreição, hoje nós temos a oportunidade concreta e real de conhecermos ao Senhor, de experimentarmos uma transformação radical e de sermos salvos por toda a eternidade. Paizinho, que o Senhor nos abençoe e nos ajude no nome de Jesus. Amém e graças a Deus.